Começando a gravar. Que bom. A casa bonita, viu, amigo? Rapaz, Projeção aí. isso aqui é só um fundo do Meet, viu? Sim, já pensei que É, rapaz, cabeça. O homem não volta mais, não, desse jeito. Mas bem, meus amigos e amigas, sejam, né, boa noite a todo mundo. Nós iniciamos a gravação, né, a gente quer compartilhar com vocês esse clima de descontração, de amizade, né, de afeto, e sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Nós estamos hoje com a palestra do nosso irmão Couto, eu vou anunciar formalmente, mas antes a gente faz um evangelho, a gente tem a leitura, a preparação, depois a prece inicial, e aí a gente segue, tá bom? Eu vou pedir a Tonhão que depois faça a prece inicial dos nossos trabalhos. Vou fazer uma pequena leitura do evangelho para harmonizar o nosso ambiente, a nossa psicosfera, a gente entrar num processo de harmonização, tá bom? E vejam, eu selecionei a seguinte mensagem do capítulo 18, né? Muitos chamados e poucos os escolhidos. Muito bem, vou fazer a seguinte leitura, né? Que tem um comentário de Kardec, a parábola a porta estreita, né? Quem entrou foi Armando Lúcio, ó, prestigiando também a fala do Armando, que assumiu agora a UNEC, viu, Couto? Não sei se você está sabendo. Pois é, assumiu a presidência lá. Mas vamos seguir. A mensagem da porta estreita, depois do trecho do Evangelho, tem um comentário de Kardec. Ele diz o seguinte: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grande esforços sobre si mesmos, é obrigado o homem a que queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Mas, quando se achar transformada a estrada do bem, será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo, e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade, né? Então, essa foi a leitura para a gente se harmonizar, né? E muito bacana a reflexão de Kardec, né? Relacionando o trecho do Evangelho com os ensinamentos da doutrina espírita. Vou passar então a palavra ao nosso irmão Tonhão para fazer a prece inicial, né, a abertura dos nossos trabalhos. Ok, André, realmente um pouquinho de história da nossa prece, né? Quando eu cheguei no movimento espírita em 91, outro estava lá na coordenação da CREOeste, né? Depois virou CREOeste, né? E Couto foi o meu professor de ensinar como lidar com os centros. Logo após, logo após ele teve que sair de Mossoró e ele fez o favor ingrato de me colocar na ação do movimento espírita Mossoró, né? Ficou eu e ele, né? Na verdade, ficou mais ele do que eu no início, sempre recorri a Couto. Couto tem lidado muito bem com essa questão do movimento espírita, né? Ele sempre fez um intercâmbio muito bom entre os nossos centros, né? Integrando nossas casas, que hoje é um exemplo assim de movimento espírita nesse Brasil. Falamos quase todos a mesma língua, somos todos kardecianos, e isso é bastante interessante, no meu ver. Couto é essa pessoa que fez esse trabalho de base, né?
fundação do movimento espírita local, né, essa integração entre as casas. E eu aprendi muito com ele, tenho muito a agradecer a Couto. Na época eu estava chegando verdinho, e ele me fez esse favor, André, de colocar esse peso todo nas minhas costas. Eu era presidente do Kardec, ele achou pouco, colocou mais a presidência da CREOeste, que era quem coordenava o movimento espírita de Mossoró e mais algumas outras cidades, né? Outros meus agradecimentos, né? E agradeço a todos que aqui estão nesse momento, Sheila, chegaram aqui depois, Saturnino, tinha falado. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, e a Jesus, o divino benfeitor, condutor de todos nós, que estamos peregrinando nesse planeta, por ter nos legado essa doutrina, o Espiritismo, que nos faz compreender o mundo mais próximo da realidade do reino do Pai. Senhor Jesus, nessa noite em que aqui estamos reverenciando a Ti e a nossa doutrina, queremos Te pedir, Senhor, a proteção para todas as nossas casas, todos os nossos companheiros. Nós queremos pedir mais, Senhor. Tu nos ensinaste que a fraternidade é o alvo da nossa vida aqui. Que também essas preces sejam expressivas, expansivas para todos aqueles, para todas as famílias que sofrem nesse instante, para todos aqueles que acessam as nossas casas espíritas, que possamos nós acolhê-los do fundo do nosso coração, para que possamos distribuir a misericórdia divina sempre, amando do Senhor, assim seja. Assim seja, né? Então, Senhor Jesus, damos por iniciados os trabalhos do Franciscanos da noite de hoje, né? Palestra pública, remota, virtual. Hoje, minha gente, nós teremos o nosso irmão Couto, que fará a palestra O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, né? Então, com a palavra, o nosso irmão Couto. Antes, quero saudar todo mundo que chegou, que vem chegando, Érica, os franciscanos, né? Tânia, Saturnino, Armando Luz, que eu já falei, Flávia. Então, todo mundo que eu conheço aqui, que, não é, mas que também não conheço, sinta-se, né? Acolhidos e acolhidas, a Sheila e tudo mais, tá bom? Se a lista é longa, eu não vou me alongar. Mas sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas. Com a palavra, nosso irmão Couto. Boa noite a todos, queridos franciscanos. Recebam o nosso abraço, o beijo no coração de todos. E na pessoa de nosso irmão Antônio Fernandes, grande trabalhador do movimento espírita, nós queremos exatamente reverenciar todos que aqui estamos nessa noite, né? É um trabalho belíssimo. Temos certeza que a atividade de vocês tem surtido o efeito esperado, que é a espiritualidade à espera de cada um, e do mundo espiritual, tenho certeza que é Jesus o nosso comando, e passa para todos nós as suas orientações e as suas inspirações. Nosso amigo Saturnino, Armando, nosso abraço. E esse é um momento difícil, um momento delicado pelo qual passa todo o nosso planeta. E não tenhamos dúvidas que todos nós que estamos nesse caminho, estamos nessa trilha, nós tínhamos isso no nosso planejamento reencarnatório, né? Sabíamos dessa dificuldade que tínhamos que passar. E digo de antemão, nós do movimento espírita já sabemos disso há muito tempo. O planeta está em transição. O processo de regeneração já se iniciou. O Divaldo lançou o livro agora no final do ano, No Rumo ao Mundo de Regeneração, e o Manuel Filomeno de Miranda mostra exatamente como está em andamento esse processo, né? Aqueles espíritos infelizes que não compreenderam a mensagem do Cristo, que não se adequaram à mudança para o bem, eles não voltarão para cá.
serão exilados, né? Como a gente já conhece a história dos capelinos, acontecerão com eles. E a informação que a gente tem do mundo espiritual é que 1/3 dessa população que aqui está, com certeza não retornará à Terra nesse momento, porque exatamente pelo seu pensamento. E para nós não é uma novidade. A psicosfera do planeta estava pesada, muita intolerância, muita agressão, muito tudo, e a gente precisava realmente dessa limpeza. Então, esse 1/3 vai ter que ser desligado, ou seja, a grande preocupação do mundo espiritual era que não fosse através de uma guerra nuclear, e isso houve um esforço muito grande de todos nesse sentido, até que a gente passou, vamos dizer assim, esse risco, passou esse momento da guerra. Mas veio aí o vírus, né, que foi a forma que a espiritualidade conseguiu. Não estamos gerando ódios contra nações, mortes abruptas, mas que a turma vai ter que ir, vai, né? Ou seja, não temos dúvida. Veja você, o Chico fala naquele transição, o momento de transição, né? Que o Emmanuel fala com ele no Pinga Fogo, que ele vai dizer que começou exatamente em 1857, com a chegada do Livro dos Espíritos, 200 anos seria o tempo de implantação para iniciar esse processo. Então, nós teremos até o ano de 2057 para que o planeta realmente entre no mundo de regeneração. Até lá, essa turma, esse 1/3 aí vai ter que ir. Né? Veja você, quantos anos faltam? 36 anos. Quantas pessoas vai ter que desencarnar aí por ano, por dia, para poder essa cota ser, vamos dizer assim, mantida, essa limpeza ser feita. Mas isso está lá, o Manuel Filomeno de Miranda deixa bem claro, e deixa bem claro também que hoje no mundo espiritual, a espiritualidade conta conosco. Eles chamam a gente, os únicos, os espíritas, eles dizem que são aqueles da fé raciocinada, porque esses outros religiosos que estão aí só babatendo e seguindo os seus catecismos, as suas liturgias, eles não se preocupam com ele não, porque eles não conseguem raciocinar. Então, urge que nós tenhamos exatamente, cumpramos o compromisso assumido com o Cristo, de sermos exatamente esse farol, sermos esse porto seguro, sejamos esses que terão condição de ajudar, de orientar a todos nesse momento, levando a palavra de consolo, de esclarecimento, de conforto. Nada de pânico, nada de clamor, porque nós somos espíritos. A morte não existe. Então, todos nós vamos voltar ao mundo espiritual, em sine qua non. Quem for chamado agora, esteja preparado para chegar lá. Aqueles que estão, vamos cumprir os protocolos, vamos buscar seguir todas as recomendações, mas nós somos espíritos e temos que transmitir essa mensagem para aqueles que aqui estão, que só pensam no aqui e agora, né? Então, nesses dias, a gente está exatamente comemorando os 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. No dia 18 de abril próximo passado, a gente fez essa comemoração e a gente quer falar exatamente sobre Allan Kardec, que nasce nesse dia. Na nossa conversa a gente vai mostrar por que ele nasceu, Allan Kardec, no dia 18 de abril, e a nossa homenagem a ele e ao Livro dos Espíritos. Então eu trouxe uma mensagem aqui para a gente falar sobre ela, para a gente entender a grandeza desse espírito que foi o Allan Kardec. A mensagem é Kardec e Napoleão, de Humberto de Campos, que está lá no livro Crônicas e Apólogos, né? Então, ele começa dizendo assim: logo após o 18º Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma, pontífices, guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de trabalhadores do mundo gaulês, grupos de pioneiros da Evolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição, de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representantes no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole Gloriosa,
israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé ali se mostravam como vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que ali formavam, com toda a sua fulgurante representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso, que voltavam à liça carnal ou que seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era de fraternidade e de luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Rousseau, Spinoza, Erasto, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascoal, Swedenborg e Dante de Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E em planos menos brilhantes, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução Francesa, quais Louis XVI, Marie Antoniette, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Ballot, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, no seio daquela noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as féricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande curso, com seus trajes habituais, com seu chapéu característico, recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe o apoio e o auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiam na singular excursão, encontravam-se respeitadas autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoavam de modo diverso, para se puderem avoar para o cismo no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformaram em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênção o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cedro dourado, a recamar-lhe de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros que passavam apressados, propuseram um cântico de hosanas, sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores,
enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas, e levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra, atormentada, um novo ciclo de conhecimento. Descorrerá para a terra, atormentada, um novo ciclo de conhecimento. César ontem, hoje em orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra remanescente. Aqui se congregam nossos lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharão nos conflitos da Farlásia, de Tasso, de Munda, remanescentes nas batalhas de Gergóvia, da Léquia. Aqui te surpreende com simpatia e expectação. Antigamente, o trono absoluto pretendias, descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que não te esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo, que outrora humilhastes e escarnecestes, a fim de que lhes garanta a missão gigantesca junto à humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, do mar de sangue da revolução, não ouvides o comando para o qual fostes escolhido. Não acredites que as vitórias das quais fostes investidos para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes ao precipício da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te afronta. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, e o preço à escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem lameis os teus compromissos com exclusivismo e vingança. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renascestes para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre. E vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade, do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas se tuas responsabilidades forem menosprezadas, sômbrias aflições amontar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros e em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio de cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres. A religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso, governança política dos novos eventos e o que o Senhor te abençoe.
Cânticos de alegria e esperança anunciavam nos céus a chegada do século XIX, enquanto o Espírito de Verdade, seguindo por várias cortes resplandecentes, voltava ao alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo que seria mais tarde Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao seu peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e dos seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e optimistas, engalanou-se com a púrpura do manto e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões de aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto que Allan Kardec, apagão da própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como um simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que o traria à Terra, inaugurando a era espírito-cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Cartas e Crônicas, Humberto de Campos. Perdão pela leitura que foi longa, mas a gente precisava trazer aqui para que a gente percebesse a grandeza desse espírito que reencarnou para nós como Allan Kardec. Vejam a quantidade de espíritos nobres que habitaram a Terra, espíritos que tiveram aqui fazendo o progresso acontecer, todos convidados para participar daquele momento. E o senhor Napoleão, este reencarnou com um objetivo específico de apaziguar a França, apacentar a França pós-revolução, para que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade fossem realmente restabelecidos. Esse era o grande compromisso dele. Mas, como nós vimos, a história narra perfeitamente, ele virou as costas, deixou que o poder lhe subisse a cabeça e não cumpriu aquilo que era de sua determinação. Hoje, nós vamos entender que o compromisso, aquele espírito nobre que reencarnou como Allan Kardec, cumpriu a sua tarefa perfeitamente. E o nosso querido Napoleão, então foi exatamente para reverenciar a esse homem que nós vamos pedir a todos aqui, estamos em 17 pessoas, olha, acomodem-se aí nas suas cadeiras, ajustem seus cintos, se apertem e vamos fazer uma viagem, uma belíssima viagem aqui no avião do tempo. Vamos pegar o avião e vamos nos deslocar até Paris. Paris, no dia 18 de abril de 1857, para que a gente entenda, saiba o que se passou naquele dia, como é que foi todo aquele movimento do dia da publicação do Livro dos Espíritos. Então, vamos tomar esse voo. Vamos fazer primeiro aqui a introdução. Vamos chegar em Paris. O dia 18 de abril de 1857 era um sábado de primavera. Quando nós chegamos aqui, eram 7 horas da manhã, a bruma leve ainda estava cobrindo a cidade, os primeiros raios do sol chegavam, e ali no Palais Royal, onde ficava a Livraria Denty, era o local onde seria feito o lançamento do livro, né? A Galeria de Orleans, que ela ainda existe até hoje, era um local, um ponto comercial, com vários comerciantes, e estava lá a Livraria Denty, que seria a responsável, né? Naquele momento, 7 horas da manhã, deixa eu falar sobre a França. A França, a Paris, especificamente, em 1804, no ano que Allan Kardec nasceu, houve uma reunião dos prefeitos de Paris. Paris tem 3 prefeitos. O prefeito administrativo, o prefeito de obras e o prefeito de polícia, né? E eles 3 se reuniram e fizeram o plano diretor da cidade, definindo que iam fazer de Paris um grande museu. Tudo em Paris tem história. Então, as ruas largas, bastante arborizadas, os prédios todos, no máximo, com 4 andares, a cidade toda numa arquitetura moderna,
tudo muito bem planejado, tudo muito bem projetado, e é essa Paris que a gente vai encontrar no ano de 1857, após tantas dificuldades, tanto sofrimento do povo francês. E ali, na Livraria Denty, às 7 horas da manhã, encosta uma carroça, né, trazendo exatamente 60 pacotes. Cada pacote contendo 20 volumes, que seria a obra O Livro dos Espíritos. E o gerente da livraria, o senhor Clemente, vai receber as obras, vai arrumar, né? Porque a viúva Melaine, a livraria Denty, do seu Denty, que tinha sido ele quem tinha recebido, vamos dizer que o professor Rivaio procurou o professor Denty, ou o senhor Denty, para publicar aquela obra. E dizendo, quando o livreiro perguntou de que se tratava, ele vai dizer que se tratava exatamente de uma obra espiritualista. E o Dentillo vai dizer, mas, professor, já existe tanta coisa aqui sobre espiritualismo, você não acha que isso vai ser uma redundância, uma coisa... Não, isso aqui é um assunto completamente distinto, novo, que a gente não teve contato com isso ainda. Leia os manuscritos aí, depois o senhor me diz. E na semana seguinte, o senhor Dentinho mandou chamar o professor Rivai e dizer a ele que aquele seria seu projeto de prioridade depois que ele leu realmente os escritos e que mandou de imediato fazer a impressão do livro. Nesse meio tempo, o senhor Dentinho veio a desencarnar e a sua esposa, a Melaine, tendo conhecimento do projeto do seu esposo, ela dá continuidade. E seria ela quem iria tomar, naquele dia, ela mandou preparar uma estante devidamente, botou uma toalha de veludo vermelho, preparou e botou lá os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos para que chamasse realmente a atenção, né? A obra que foram vendidos naquele primeiro dia ao preço de 3 francos, né? A gente fazendo a relação com o nosso preço de hoje, equivale a R$10, que é o preço que a gente vende um evangelho, um livro dos Espíritos hoje na Casa dos Espíritos. É mais ou menos isso. O objetivo, ele diz para o senhor Denty, que o objetivo não era lucro, porque o professor Hippolyte, ele era um professor, pedagogo, renomado já na França, com a sua atividade profissional como professor. Ele escreveu livros, contribuiu muito com a educação da França, principalmente para a parte de crianças mais carentes, e ele não precisava de usufruir dos recursos dessa publicação, era só para divulgação. E aí foi vendido a 3 francos naquela data do lançamento. O menino, o Eduardo, que era o filho do Denty, que tomava conta com a mãe da livraria, pega logo um exemplar e bota debaixo do braço e vai encontrar com sua noiva, Rosalie, lá na praça, onde eles iam tratar de assuntos relacionados ao futuro casamento. E quando a noiva vê ele com aquela obra, já vai questionar que era aquilo que ele estava lendo, né? Uma coisa, outra observação aqui. A França, o povo lê. O povo lê. O que a gente tem aqui em Mossoró, vou dizer aqui em Mossoró como se eu estivesse aí, de barzinhos, lá tem de livrarias. Mas é livraria, não é papelaria dessas coisas que você tem aqui em Mossoró, não. Aqui em Mossoró a gente vai para uma pessoa, tem papelaria. É papel, é caneta, é coisa para vender. Lá são livrarias. Eu fui numa livraria lá, eu estive lá em 2004, no Congresso Espírita Internacional, e eu fui numa livraria ali na Champs-Élysées, para a gente aqui de Mossoró. Esse mercado central aqui, o tamanho desse mercado central era a livraria, só que eram 4 andares. 4 andares. Eu não tive condição de percorrer toda a livraria numa tarde que eu fui. Então, lá, uma esquina, outra não, é uma livraria. O povo lá realmente lê. O povo é uma coisa que, ou seja, culturalmente, eles já incorporaram isso e faz parte da cultura deles. Então, a noiva vai perguntar o que é que ele está... Ele diz, não, esse aqui é um livro sobre espiritualismo, não sei o quê, as orientações dos espíritos, e ela diz, será que ele diz alguma coisa sobre casamento, sobre ter filhos e tal? E aí ficam lá naquela conversa, a noiva já também se interessando pelo livro que estava chegando naquela data. O primeiro freguês ao entrar na loja, quando entrou, foi o jornalista do Correio de Paris, o Ducharlat. Ele entra e vê logo aquela estante muito chamativa, ele vai perguntar o que se tratava, e a Melaine vai assessorá-lo e dizer da obra, do que estava acontecendo, e o jornalista disse que iria levar exatamente porque ele precisava fazer um comentário sobre o que essa obra que estava sendo tão bem comentada pela Melaine, né? À tarde daquele dia,
o professor Hipólito Leno de Desvaio, agora a gente está chamando de professor Hipólito Leno de Desvaio, mas é o Allan Kardec, né? Que será mais, conhecido como para a gente mais tarde por Allan Kardec. Ele vai até a livraria para saber como é que estavam, como é que o andamento daquelas vendas. E quando ele chega lá, a Melaine o recebe, é efusiva, com muita alegria, e vai dizer que já foram vendidos mais de 50 exemplares naquela data, naquele dia. Para ela da livraria era uma coisa fenomenal, posto que não foi um lançamento de livro com assinatura de autógrafos, essas coisas. Foi só o chamamento do título, as explicações que a Melaine deu. 50 obras. E dentre os seus primeiros clientes daquele dia, nós vamos encontrar alguns personagens importantes que nós conhecemos. Vamos dizer aqui. Naquele dia, George Sand, romancista francês, foi um dos que entendeu, que a recebeu e comprou a obra, né? Porque ele queria também tomar conhecimento. O Victor Hugo, né? Famoso, né? Todos nós conhecemos Victor Hugo, que ainda hoje continua trabalhando no mundo espiritual através da pena de Divaldo Franco. Victor Hugo, que nós conhecemos a obra famosa dele, que foi Os Miseráveis, né? Os Miseráveis, que o tornou famoso. E a obra Os Miseráveis retrata exatamente a situação da França no ano de 1832. Aquele evento todinho dos Miseráveis foi no 1862. Então, Victor Hugo, Lamartine, o poeta, também passou naquele dia, também comprou a obra. Alexandre Dumas, né? Quem se lembra de Alexandre Dumas? Qual é a obra dele que a gente gosta? Os Três Mosqueteiros. Todos nós adoramos aquele filme dos Três Mosqueteiros, né? Alexandre Dumas, ele também passou por lá. E o Camilo Flammarion, que mais tarde iria se tornar um trabalhador, né, do movimento espírita. Então, dentre tantos eminentes personalidades que passaram, naquela data foi isso que aconteceu. Mas, naquela noite, a Gabi, né, a esposa do Kardec, que tinha convidado aqueles amigos mais íntimos, aqueles que contribuíram de uma forma mais direta para a publicação do livro, ela convidou a eles à noite na casa, no apartamento onde eles moravam, ali na Rua dos Mártires, número 8, né? A Rua dos Mártires. Lá no final da Rua dos Mártires tem o Campo dos Mártires, que é um cemitério onde eram enterrados os heróis de guerra. Então, eles moravam no primeiro andar, embaixo era um café. O primeiro era um apartamento pequeno, com apenas 4 cômodos, mas ela resolveu fazer um chocolate para juntar aquelas pessoas para fazermos a confraternização. Nós espíritas, hein, Dorinha? A gente gosta de um café, de uma confraternização. Dorinha estava lá nesse dia, eu acho. E aí vai ser lá na Rua dos Mártires, à noite, ela vai receber exatamente aqueles que participaram mais diretamente do lançamento do Livro dos Espíritos. Começam a chegar os primeiros convidados, né? A família Baldan, os primeiros a chegar. A família Baldan é Miri Charles, Clementine, Caroline, de 18 anos, e Júlia, de 15. A família Baldan, essas duas meninas, foram as médiuns principais no recebimento do Livro dos Espíritos. A Caroline, de 18 anos, e a Júlia, de 15. O Allan Kardec, ele foi chamado de o bom senso encarnado. Ele era tão meticuloso que quando ele recebeu, nós vamos conversar sobre a situação, e quando ele vai fazer a revisão para a impressão, ele faz a revisão com a outra médium. Já não usa mais as duas meninas, porque se elas tivessem, por acaso, cometido algum equívoco, alguma coisa errada, a terceira médium não repetiria o erro. Então, vejam a perspicácia dele, a tranquilidade dele em fazer isso aí. Chegou a Madame de Planezon, que era uma das senhoras onde as reuniões aconteciam nas quartas-feiras, na casa dela. A senhora vai ter uma influência muito grande. O senhor Dufour e a sua filha Hermance, né? Essa menina Hermance, ela já era médium, vamos dizer assim, famosa, porque ela já tinha publicado um livro, a História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, em 1855. Então, essa menina Hermance, e hoje a gente tem aí algumas obras relançadas por Hermance Espírito, né? Essa Reforma Íntima Sem Martírio, alguns livros que estão circulando aí nas nossas livrarias.
Então, essa menina também vai chegar lá com seu pai, o senhor Dufour. O viúvo Jafé e a sua filha Ruth. Essa menina Ruth é exatamente a terceira médium que eu falei na revisão. Ele recebe o livro dos Espíritos pelas duas primeiras e a revisão vai ser, a médium vai ser essa menina Ruth. Essa menina Ruth também já era médium profissional, porque a gente, até hoje ainda existe, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, médiums profissionais que têm o seu escritóriozinho atendendo. Quem assistiu o filme Ghost, tenho certeza que vocês todos aqui assistiram não foi só uma vez, aquela menina lá, a morenona, né, ela era uma médium que cobrava, tinha as irmãs dela lá que fazia propaganda e tudo mais, só que ela era uma charlatã, ela ficava só enganando o povo, até que um dia ela escutou realmente o Sam falando lá nos ouvidos dela. Então, essa menina Ruth, ela já era médium, né, e sabendo do trabalho que o professor Hipólito estava desenvolvendo, ela veio se engajar a ele, e mais tarde essa menina iria até causar problemas para ele, porque ela queria que o nome dela tivesse saído na obra como autor, né? E mais tarde a gente vai falar da história dessa moça, porque foi delicado, ela ameaçou ir na justiça buscar os direitos dela de ter autoria no Livro dos Espíritos. Aí depois reencarna, é o coitadinho, sofre tanto, porque que foi lá? Ninguém sabe o que ela fez no passado, né? Vamos, essa história para outro momento, tá certo? O casal Rustam é aquele dos 4 evangelhos, que muita gente conhece aí, né? Uns gostam, outros não gostam, mas era amigo íntimo de Kardec e fazia parte também de um dos seus clubes de magnetismo. Era outra coisa comum na França, para a gente entender o momento, né? Havia muitos grupos de magnetizadores, Antônio. E aqueles grupos magnetizadores, eles aplicavam a bioenergia, né, o passe, hoje que a gente chama de passe, eles aplicavam aquilo na cura das pessoas, apenas achando que a energia era de corpo para corpo. Eles não tinham noção do que poderia estar por trás na aplicação do passe. Só depois do acontecimento de Hadesville, lá em 1848, foi ali que veio chamar a atenção deles que podia haver a intervenção de espíritos também. E aí foi que desencadeou todo esse fenômeno que a gente vai conhecer mais tarde, que vai chegar até a gente como a doutrina espírita. Então, era o Rustam, ou seja, muitos grupos de magnetizadores, depois esses grupos magnetizadores facilmente assimilaram a teoria que a doutrina espírita estava trazendo, a filosofia que o Kardec trouxe para a gente. Então, foi muito fácil. Aí as 4 meninas se reuniram numa sala lá diferente, as senhoras já se reuniram noutra sala, e na conversa das senhoras, a primeira coisa que perguntaram foi à esposa de Rustam, como é que tinha sido ele agora na última Semana Santa, porque a Semana Santa também tinha acabado de passar, né, lá para eles. E aí perguntaram à esposa de Rustam como é que tinha sido. Aí ela vai explicar por quê, foi que houve. Rustam, nesses grupos de magnetizadores que ele frequentava, ele vai fazer uma experiência de regressão de memória. E aí, na experiência de regressão que ele faz, ele se vê crucificado ao lado de Jesus. Ele foi um dos ladrões que foi crucificado com Jesus. Então, olha, é por isso que a gente precisa fazer outra parêntese aqui. A atividade de regressão de memória só deve ser feita por especialistas, por médicos, psicólogos, psiquiatras, pessoas que tenham esse conhecimento, e deve ser feito para tratamentos de neurose, psicose, problemas que possam vir a necessitar dessa terapia. Não se faz isso por curiosidade ou por brincadeira. Foi o caso do Rustam. Quando ele voltou, todo ano, na Semana Santa, ele sentia dores cruéis nas pernas, atrozes nas pernas. Ia para médico e rodava e batia, fazia de tudo, tomava todo remédio e as dores não passavam. Passava a Semana Santa, as dores desapareciam. O que é a explicação? Os crucificados, se eles ficassem lá no madeireiro só pela crucificação, eles iam demorar 2 a 3 dias para morrer. Então, os soldados vinham e quebravam-lhe as pernas para que as hemorragias acelerassem as mortes. E isso era o que era feito comumente. Jesus não teve as pernas quebradas, porque quando o soldado Longinos foi lá, cutucou com a vara, com a lança, e viu que Jesus já estava morto. Então, não precisava mais quebrar as pernas. Jesus não teve as pernas quebradas. E aí, Rustam, todo ano aí que foi lá, era motivo de risos, né? As senhoras comentando esse processo do problema de Rustam.
Depois vão chegando o professor Canu e a sua esposa, o livreiro Clemente e esposa, o capitalista Leclerc e esposa, Madame Roger e esposo, o negociante Carlotte e sua filha Aline. Essa menina Aline, ela vai ter um trabalho muito importante mais tarde, porque ela era muito amiga da filha de Napoleão III, que à época era o imperador, era Napoleão III. E Napoleão, com medo de golpes, de qualquer coisa, tinha fechado tudo. Todo o que era de clube, estava tudo fechado. E aí, para abrir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele precisava da autorização, e foi essa menina Aline que foi falar com a filha de Napoleão, e que ele conseguiu, em menos de 6 meses, essa autorização. Diga-se aí também que Allan Kardec frequentou a casa de Napoleão a convite deste. Este também era simpatizante e teve a visita de Allan Kardec lá. A quiromante de Cardone e o celibatário Fortier, né? Eram os amigos mais íntimos que tinha. Ele participou de duas reuniões, uma na quarta-feira e outra no sábado, nas reuniões, depois que ele começou a frequentar mais assiduamente. Então ele vai reunir todos os amigos ali num cômodo, no maior cômodo, e vão começar os discursos. Ele vai dizer exatamente o motivo daquela recepção, que estava convidando ali, estava recebendo ali, aqueles que contribuíram para a publicação do livro, algumas explicações ele queria dar para que todos ficassem cientes do porquê, né? Ele vai agradecer às jovens Caroline, Julie e Ruth, que são as 3 meninas que participaram do recebimento do Livro dos Espíritos. Vai receber e vai dar a explicação para elas porque que ele assumiu sozinho a autoria do livro com o pseudônimo de Allan Kardec, né? O pseudônimo de Allan Kardec, ele vai dizer que, numa das reuniões, em 1856, a médium, o Espírito de Verdade, através da médium, vai dizer a ele que ele deveria pegar aquelas anotações que estavam fazendo e publicá-las. Ele vai dizer que não era a intenção dele, ele estava anotando aquilo ali apenas porque estava vendo que podia ter por trás daquilo um grande ensinamento para a humanidade. Ele disse, por exatamente isso. Se o ensinamento é para a humanidade, você deverá publicar. E vai aí a informação que ele vai receber sobre a sua missão, né? A missão dele de trazer para a gente a doutrina espírita. E, noutra oportunidade, ele vai também tomar conhecimento que, numa encarnação anterior, ali nas Gálias, na atual França, ele tinha sido um sacerdote druida e que se chamava Allan Kardec. Então ele vai dizer por que resolveu adotar o pseudônimo de Allan Kardec e colocou sozinho a autoria do livro. Porque em Hadesville, as irmãs Fox foram perseguidas o resto da vida. Os Estados Unidos, um país eminentemente metodista, evangélico, então essas meninas não tiveram paz o resto da vida, mudavam-se de cidade em cidade, e onde elas chegavam, terminavam sendo perseguidas. E as meninas, como eram muito jovens, para que elas não passassem por isso, para que elas não fossem submetidas a esse tipo de constrangimento, ele estava assumindo a autoria do livro como sendo dele, Allan Kardec, que nasceu realmente naquela data com o lançamento do livro. Então, era a explicação que ele precisava dar. O primeiro título do livro, ele vai dizer que, no primeiro momento, ele pensou em ser a religião dos espíritos. Era o título que vinha à sua cabeça e que ele pensou em colocar. Mas, depois, pensou melhor, inspirado pela espiritualidade, ele muda, então, o título para o Livro dos Espíritos. E ele vai dizer que o Livro dos Espíritos tem duplo sentido. O livro é dos espíritos porque é de autoria dos espíritos. Ele diz que a autoria realmente são os espíritos. As médiuns apenas receberam as informações e colocaram conforme os espíritos ditaram. Então, o livro é dos espíritos porque é de autoria dos espíritos. E a segunda, o livro é dos espíritos porque fala dos espíritos, fala do mundo espiritual, fala de tudo como possa ser lá no mundo espiritual. Então, tem um duplo sentido a questão do nome do livro. A edição que nós temos hoje é a terceira edição, né? Porque a primeira edição, aquela daquele dia, ela foi publicada contendo 501 perguntas e respostas. E, lógico, 501 perguntas e respostas não deu para abranger tudo da forma mais ampla, mais correta. Foi ampliado, reformado, muitas perguntas ele teve que mudar, né? Muitas perguntas, né? Ele teve que mudar. Viu, Antônio? A pergunta 86 da primeira obra, que é essa da 501 perguntas, a pergunta era: em que momento o espírito se liga ao corpo? E a resposta ele teve que mudar.
na revisão atual, nós sabemos que a resposta está completamente diferente. Pegue o francesinho original lá, eu peguei, gastei meu francês esse dia para olhar a pergunta 86 desse original da primeira edição, 501. Ele mudou, e muitas coisas teve que ser mudadas exatamente porque naquele primeiro momento ele não previu as consequências daquela resposta, certo? Então, foi muitas coisas que teve que ser mudada e ampliada. Hoje são 1.019 perguntas e respostas, né? E essa edição que nós temos hoje, a terceira edição, foi publicada em março de 1860. Que é a edição que nós temos hoje. Ele vai falar, vai dizer, agradecer a todos mais uma vez de toda a contribuição. Ele vai dizer como tudo começou. Em 1855, o seu amigo Fortier o convida para ir assistir a essa reunião das mesas girantes, que era uma coqueluche em Paris, todo mundo participava desse negócio de mesa girante, etc. E ele disse que não tinha o menor interesse, porque ele participava dos grupos de magnetizadores e achava que aquilo era uma coisa simplesmente possível, sem nenhuma dificuldade das mesas girantes. Então, passa-se alguns meses e o seu amigo volta à carga, convidando-o agora para que ele fosse participar. Era uma brincadeira, virou coqueluche. Tudo que era barzinho, tudo, barzinho não, café, lá é café, não chama de barzinho como a gente aqui. Eram os cafés, os clubes, né? As pessoas se reuniam, faziam um circo, botavam uma mesinha no meio e a mesinha começava a flutuar e fazer peripécias. Essas notícias nós temos aqui. No Brasil também a gente tinha aqui, tem notícia do Jornal do Comércio aqui de Pernambuco, o de Fortaleza aí também tem notícia dessas mesas girantes, e nessas brincadeiras aí, eu acho que tinha muita gente desse povo que está aqui hoje, viu, né? Essas brincadeiras das mesas girantes naquela época. Hoje eles estão buscando já o conhecimento mais sério. Então, o amigo volta a dizer que as mesas agora estavam dando respostas. O pessoal tinha feito um código lá e tal, e as mesas estavam dando resposta. Aí ele disse, bom, agora eu posso até ir para ver o que é que possa estar realmente acontecendo. E aí ele vai, e na reunião lá, cada um fazendo suas perguntas, perguntas mais frívolas possíveis, perguntas mais sem nexo, e chega a hora que passa uma palavra para ele fazer. Então ele vai fazer a seguinte questão: como pode a mesa, que não tem cérebro nem nervos, dar respostas? E aí, agora já não era mais a mesa flutuando e dando, já tinham feito o alfabeto, a mesa ia lá, batia nas letras, ia juntando as letras e formava as palavras. E a mesa vai dizer que não é a mesa quem responde. Somos nós, os espíritos dos homens que viveram na Terra. E aí ele parte para a segunda questão imediata. Se são os espíritos dos homens que viveram na Terra, como é a vida após a vida? Como é a vida após a morte do corpo físico? E eles vão dizer que a morte não modifica ninguém. Passamos para o outro lado com os mesmos gostos, com os mesmos sentimentos, com aquilo que preparamos em vida. Não modifica ninguém. E ele foi anotando. E começou a reunir-se até na quarta, quer no sábado. E aí ele já era muito organizado. O homem disse, olha, já que são os espíritos, era bom a gente começar essa reunião com uma prece. Aí já implantou a prece. Quando ele implantou a prece, aqueles mais frívolos, aqueles mais brincalhões já foram se afastando e a reunião foi tomando uma conotação já de maior seriedade. E aí é quando vão chegando as informações, o Espírito de Verdade se apresenta, agora já não era mais mesa, já era um médium mesmo que pegava o lápis e escrevia no papel. O Espírito de Verdade se apresenta para ele, dizendo que era a verdade, que coordenava a pleiade de espírito que estava naquela obra, naquela tarefa, que era um ensinamento novo para a humanidade, a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, que estava ali, chegando, e que ele deveria levar para conhecimento de todos. Então, muitas informações foram chegando, ele foi acumulando, anotando e fazendo suas anotações para que chegasse na culminância da publicação desse livro. Com tudo isso acontecendo, ele agradece mais uma vez, agradece às meninas, agradece a todos, e alguns outros companheiros vão pedir a palavra também para fazer seus discursos. Carlotti vai dizer que em 1850 conheceu Rostand, e em 1855, foi em janeiro de 1855, começaram essas reuniões das mesas dando respostas. Em junho, a primeira revelação da missão dele, né, dizendo que o seu guia seria um homem justo e sábio, que se chamaria Verdade, ou seja, na realidade era o Espírito de Verdade, e está lá no Prolegômenos,
os espíritos que participaram da publicação do Livro dos Espíritos, né? Está lá em Prolegômenos, você vai ver a relação de espíritos lá. E na relação consta o nome de Sócrates. E aí Allan Kardec vai dizer, interessante, eu tenho resposta aqui de Santo Agostinho, eu tenho resposta de Fenelon, tenho resposta de não sei quem, mas eu não tenho nenhuma resposta de Sócrates. Aí Sócrates diz, fique quieto, eu era quem inspirava você a fazer as perguntas. Né? Você veja como uma coisa, o homem era perspicaz, ele queria saber, o Sócrates era quem inspirava ele para fazer as perguntas. E assim, vão lá, Rustam vai falar sobre a questão do missionário, quando ele diz que missionário não é aquele que parte com a missão, o missionário é aquele que chega com a tarefa cumprida. E estávamos ali, naquela noite, comemorando exatamente a tarefa que fora cumprida. Né? Aí a família Baldan. Aí o Baldan, essa conversa do Baldan é bonita aqui. A família Baldan, eles moravam na Ilha da Reunião até 1853. O senhor Baldan, ele era produtor de café e de açúcar. E aí, as meninas, Carolina e Júlia, já tinham a mania de se comunicar com os espíritos. Tinha um espírito amigo delas, que se comunicava sempre, que era Zéfiro. E aí Zéfiro vai dizer a elas, olha, diga a seu pai que em breve nós vamos para Paris, reencontrar um grande amigo nosso, o sacerdote druida, um grande amigo da família e tal. Aí elas vão dizer ao pai, o pai diz, isso é brincadeira, esse espírito está brincando, o que é que eu vou fazer em Paris? Essas viagens longas, demorava 6 meses uma viagem daquela, não tinha nem perigo dele ir para Paris. E eis que o Ministério da Agricultura, o equivalente ao Ministério da Agricultura, manda uma correspondência para ele, que era produtor de café, para uma reunião urgente em Paris para discutir a questão do café. E aí ele vai ter que botar a família dentro do navio e ir até Paris para a reunião do café, porque tinha um país na América do Sul que estava produzindo café de boa qualidade e dominando o comércio internacional. Quem era esse país? Quem era? Exatamente, éramos nós que estávamos despontando exatamente no comércio internacional, na venda de café. E aí, eles vão, como eles eram muito amigos da senhora de Plamaison, passaram a frequentar a casa da Madame de Plamaison, as meninas já eram médicos, chegaram lá e encontraram nada mais nada menos do que Allan Kardec. O Zéfiro fez uma festa, porque estava reencontrando um grande amigo, e eles vão dizer exatamente que o chefe druida tinha encontrado e que era uma grande felicidade para todos eles. Então, terminado ali aqueles discursos, vai ser servido o chocolate quente, vai ser feito aqueles comes e bebes que a gente conhece tão bem aí, Daurinha, quando organiza esses cafés que ela sabe fazer muito bem aí, é uma felicidade. Nesse tempo a gente está tudo afastado sem café, hein, Daurinha? Aí, depois, terminado, né, as confraternizações, a Hermance vai fazer a prece de encerramento. Na hora que ela começa a fazer a prece, São Luís incorpora, e quem faz a prece de encerramento é São Luís, o que é o protetor espiritual da França. Entenda que São Luís sendo o protetor espiritual da França, Ismael o protetor espiritual do Brasil, e esses dois fazem uma parceria muito séria para que aqueles espíritos que desencarnaram na Revolução Francesa, na psicosfera que se encontrava a França, a reencarnação deles seria muito delicada. Então, muitos daqueles companheiros que reencarnaram, que estavam ali na Revolução Francesa, vieram reencarnar aqui no Brasil. Muitos estamos aqui, né, reencarnados aqui, viemos da França. Então, é só vocês se lembrarem aí quem é que tem afinidade, quem é que gosta. Aqui é tão sério o negócio da França com o Brasil com a França, que é em Mossoró, né? Eu vou só dar um exemplo. Em Mossoró tem uma família e o nome dos filhos são os numerais franceses. Não é isso? Balança a cabeça aí dizendo que sim. A família Rosado, de Neuf, de Sète, de 11M, 13M, de Zuí, Vantan, essa turma, não tenho dúvida nenhuma desse povo aí não, pessoal. Então, Hermance faz a prece, muito bonita, termina aqui, e após aquele encerramento, os convidados já vão embora. Antes de dormir, ele ainda vai lá no escritório dele fazer as anotações dos acontecimentos daquele dia. Então, meus amigos, peguemos o nosso voo de volta, nos acomodemos e voltemos aos nossos lares para encerrarmos a nossa conversa dessa noite aqui. Essa história, esses assuntos aqui que eu estou trazendo para vocês, está tudo na obra, o Livro dos Espíritos, a tradição lendária histórica do professor Canuto Abreu. Esse livro é muito recomendado para grandes palestrantes que gostam de fazer palestras sobre esses acontecimentos. São coisinhas, né, pitorescas daquele dia que a gente não teria essas informações tão facilmente. Então,
trouxemos aqui para todos, exatamente para reverenciar esse Espírito que esteve conosco, que veio para nos trazer, para consolidar entre nós a doutrina dos Espíritos, que foi Allan Kardec. Então, louvamos Allan Kardec, parabenizamos a todos nós que abraçamos essa doutrina através desse conhecimento, através dessa vivência de que são os seus ensinamentos. Então, voltamos a palavra para você, André. Estamos aqui às suas ordens. Muito bom, Tonhão. Tonhão, muito bom, Couto. Vamos seguir nossas, né? Primeiro agradecendo essas reflexões, que a gente ainda reserva um tempo para perguntas e respostas, para comentários, né? Quem quiser fazer. Então, a palavra está com as pessoas. Vocês podem escrever no chat, podem abrir o microfone e falar dúvidas, questões que a gente possa... Perguntem vocês, viu, pessoal? Olha, vocês estavam lá nas mesas girantes, que eu vi um bocado de vocês lá, naquelas brincadeiras das mesas girantes. Eu sei que vocês estavam. Tonhão, Couto, você falou, estou falando falar, né? Você falou no mal, eu lembrei, você falou dos Três Mosqueteiros, eu lembrei que tem aqui na biblioteca. Olha aí, tá vendo? Os Três Mosqueteiros, esse eu não li ainda, viu? Eu assisti o filme, mas esse daqui eu li. É o Conde de Monte Cristo. Muito bom. E o Conde de Monte Cristo, o Napoleão está no romance, né? Ele chega a ser... O romance passa assim um pouco depois, mas ainda o Napoleão vivo, né? No início do romance. Então, todo esse cenário cultural que o Couto mostrou para a gente, um pouco está também representado nesse romance aí do período. Exatamente. E quem não viu ou não leu o livro Os Miseráveis, nós recomendamos também, que muito relata a situação da França naquele momento, muito delicada. É verdade. Couto, você está colocando uma coisa, deixa eu fazer só uma breve reflexão enquanto a gente abre para as pessoas falarem, né? Eu penso, assim, que os médiuns, na geração do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, nós no movimento espírita, naquela época, né, no século XX, nós, enquanto movimento, líamos muita coisa além dos livros espíritas. Esses médiuns, eles se formaram também nessa literatura clássica, sabe? Porque para você psicografar um romance, é interessante, lógico que você conheça o gênero. Eu fico pensando assim, esse pessoal lia muito. E nos faz muito bem, né? Você está colocando uma questão que eu acho muito interessante. Esses dois romances do período, o Victor Hugo com Os Miseráveis e o Conde de Monte Cristo com Alexandre Dumas. E se a gente compara os dois, um é uma história de uma vingança. O Conde de Monte Cristo é um projeto de vingança que ele concretiza até o final, né? Exato. E o outro é justamente a renovação, a história de um ex-prisioneiro preso injustamente, que os dois foram presos, isso eu quero dizer, né? Os dois foram presos injustamente, naquele mesmo cenário cultural da França, que depois chegou Kardec. Agora, um é um projeto de vingança, o outro é um projeto de renovação. Exatamente. Completo, né? O Jean Valjean, né? Jean Valjean. É a prova de que o ser humano, porque Victor Hugo queria isso. Victor Hugo, né, teve contato com o espiritismo, era espírita, eu posso dizer assim, né? Ele teve contato com o espiritismo, ele tem uma formação humanista muito grande. E aí o Victor Hugo, no livro, ele tenta mostrar, a tese dele é a importância e como era possível uma reforma íntima, uma mudança comportamental, né? Do Jean Valjean se tornar uma pessoa muito boa e tem passagens belíssimas no livro, né? Exato. Mas vamos deixar o pessoal falar, quem quiser colocar alguma questão. Tem umas coisas que você colocou que eu gostaria de a gente conversar, mas eu não quero me adiantar. Quem quiser escrever no chat, quem quiser, né, colocar alguma questão. Parece que o Tonhão caiu. Acho que foi. Ele estava lá.
Tonho ia dirigir a reunião hoje e a gente, né, mas ele só faz, lá pode não ser bom o sinal, ele estava em viagem. Fizemos bem, então. Tem alguma questão que vocês queiram perguntar? Porque senão eu vou fazer a pergunta, só para a gente continuar conversando. Eu vou me adiantar, tá certo? E aí, quem quiser, fique à vontade. Veja, Couto, essa sua palestra é muito interessante, as notas históricas, né? É uma palestra informativa, talvez até as pessoas não tenham dúvidas por conta, né? Ela é autoexplicativa e muita coisa interessante que você trouxe. Agora, você fez uma referência à terapia, o Tonhão voltou, a terapia de regressão em vidas passadas. E aí, não sei se você poderia falar um pouco mais dos riscos, né? E por quê? Porque você falou que ele teve o Rustam teve um fenômeno de regressão, né? E acessou a informação de uma vida passada muito marcante, que ele ainda naquele período ele lembrava inconscientemente e sentia as dores, né? Mas era interessante a gente refletir com as pessoas o porquê dos riscos e quais são os riscos e por que é tão importante a gente fazer com gente qualificada. Acho que essa é uma boa coisa para a gente continuar conversando. Exatamente, porque tem muita gente que chega no centro espírita perguntando se a gente faz regressão. A regressão que nós fazemos nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas, quando um espírito está lá muito violento, muito perturbado, a espiritualidade trata de fazer a regressão com o espírito, mostrando a ele que se hoje ele é vítima, ele também já foi algoz. Aí faz é espiritual, a gente não faz regressão com as pessoas, não. Então, essa questão de regressão, por exemplo, o Alberto Almeida, ele tem a neurolinguística que ele aplica, né? Tem vários companheiros espíritas que têm essa habilidade de fazer esses tratamentos. Mas ele disse, Alberto disse, olha, Couto, isso é um tratamento para neuroses, psicoses, problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador, que tem medo de avião, aí precisa trabalhar, porque, vamos dizer assim, um profissional que precisa se deslocar e tal, então precisa ter esse tipo de tratamento. Mas, por quê? Porque quando você acessa essas informações, tem que saber, ele chama fechar essas janelas. Não pode você ir lá e a título de brincadeira, disso, aquilo outro, ir lá e voltar, não. Se deixar aberta, a pessoa vai ter problemas na atualidade. No lugar de melhorar, vai piorar. Então, todo mundo quer saber se foi rei, se foi rainha, não sei o quê. Meu amigo, imagine quantos reis tem. Tem um para centenas de súditos. Não é mais fácil a gente ter sido súdito. Você quer saber quem você foi? Eu vou dar a receita aqui, como é que vocês fazem. Vocês vão dentro no banheiro da sua casa, fecha a porta para ninguém ver. Olhe no espelho e se pergunte, quem sou eu? Quem sou eu? Mas esse quem sou eu não vai ser José Couto a resposta, não. Quem sou eu quando alguém pisa no meu pé? Quem sou eu quando alguém me agride? Quem sou eu quando alguém precisa de mim? Quem sou eu? E assim você vai achando suas respostas. Você vai se encontrando, vai se percebendo. E aí, a reforma íntima que você colocou muito bem aí. Aí eu vou começar a trabalhar esses pontos. Onde eu tenho dificuldades, eu vou começar a trabalhar. Então, a questão da regressão de memória, desses tratamentos, só especialistas que eles vão recomendar em última instância. Tem gente, hoje a gente vê comumente esse pessoal com síndrome do pânico, ou seja, na casa espírita a gente está cheio, mas sabe o que é o síndrome do pânico? Eu vou dizer a vocês espiritualmente o que foi que houve. O camarada cometeu aquele crime perfeito. Sabe aquele cara de Armando está aí? Aquele crime perfeito que não tem testemunho, ninguém soube, Armando. Aí o cara, pronto, fez. Só que ele desencarna, mas tem uma testemunha. Quem é? A consciência dele. Quando ele reencarna na próxima encarnação, ele tá todo, onde ele chega, ele acha que está todo mundo sabendo, que está todo mundo olhando para ele, aí ele tem que correr e se esconder. Meu amigo, ninguém foge. A sua consciência, ninguém foge. Então, a síndrome do pânico está aí. A gente recebe, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar, a gente vai aplicar passo, vai fazer tudo. Mas o trabalho é interno do camarada. A fibromialgia, né? Fibromialgia. Uma de gente chegando aí com esse problema de fibromialgia, a medicina não acha a explicação. Meu amigo, eu vou dizer a vocês, são antigos torturadores que estão indo nessa encarnação para resgatar as faltas que cometeram.
Então eu recebi uma menina lá na casa do caminho, meu amigo, e essa mulher se contorcia no chão, parecia que estava sendo esmagada. E a gente, ou seja, ajuda, trata, vai, explica, conversa, vamos ajudar. Mas é uma prova que ela veio para passar. Ela escolheu. Então, precisamos ter esse entendimento. E a doutrina espírita nos dá. A gente tem que agradecer a Deus ter tido, nessa encarnação, a oportunidade de entrar em contato com essa revelação, com esse conhecimento. Então, com esse conhecimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou socializar, eu vou ajudar, eu vou levar uma palavra de consolo e esclarecimento a todos aqueles que baterem à minha porta. Com certeza. Couto, eu fiquei lembrando, quando você falou, eu fiquei lembrando de um caso que eu presenciei lá na Federação Espírita Pernambucana, isso já perto do final da década de 90 do século XX. E eu lembro, assim, que essa discussão na década de 90, essa coisa da terapia de regressão a vidas passadas, isso passou uma espécie de moda, né? Estava chegando esse procedimento, que é um procedimento terapêutico, ele só faz sentido dentro de um processo terapêutico de acompanhamento, não é uma coisa, né? Como você colocou muito bem, você vai tratar uma fobia. Essa fobia se origina de uma experiência numa vida anterior. Então, a terapia vai naquela ocorrência para você trazer para o consciente e digerir aquilo na terapia, que nem é automático. Você tem a experiência, revive, e aí, tornando consciente, você pode trabalhar. Se você não trabalha, não está dentro de um quadro terapêutico, a tendência é você, como se tivesse mexido na ferida. Se você tem uma ferida que está ali postemada, você não sabe, às vezes está ali escondido, você mexe na ferida. O que é que acontece com a ferida? Ela vai melhorar? Não, ela vai piorar, né? Vai inflamar ainda mais, vai, né, irradiar a inflamação, a infecção, etc. Então, é a mesma coisa com a terapia de vida passada. Eu lembro de um caso, só para eu não me estender muito, eu vou ler, tem umas questões no chat para a gente ir respondendo, mas eu lembro de um caso que eu presenciei lá, de que uma menina foi fazer um procedimento desse por curiosidade, porque como era uma moda e tinha uma demanda, então, às vezes o camarada não era terapeuta e se metia a fazer isso. E aí, justamente, foi o que o Couto estava colocando. Ela fez a experiência de regressão, eu vou chamar de charlatão, mas isso é um fenômeno real. O camarada não tinha formação, mas foi fazer com ela. Ela acessou um conteúdo da vida passada, um conteúdo traumático. Ela era justamente uma menina da classe popular, né, que estava passando assim horrores naquele, tanto que foi uma experiência traumática que aquilo registrou no inconsciente profundo. E quando ela teve acesso, ela se perturbou demais. Ela chegou assim num nível de perturbação, porque quando fez isso, ela ainda perturbou a consciência e, com certeza, no desequilíbrio dela, ela ficou vulnerável à ação de influência espiritual. Aí juntou uma coisa com outra, feito um imã, né? E ela chegou assim, precisou de um tratamento longo lá na Federação Espírita Pernambucana, né? O início que detonou foi o processo de regressão, mal conduzido, né? Mas é isso, é interessante a questão que o Couto trouxe. Eu vou ler, tem duas questões aqui, tá certo? Uma é uma questão de Usca. Nossa viagem proposta por Couto, lembrei bastante do filme biográfico sobre Allan Kardec, o filme sobre Kardec, que é muito bem produzido, né? Você chegou a assistir o filme? O filme é fiel? Então, questões. Fiquei interessado em ler esse livro que inspirou a palestra. Muito bom. Eu assisti o filme e vou lhe externar minha opinião. Eu não gostei. Sim. Não gostei do filme, não. Porque eu vou dizer qual é o meu sentimento. A gente tinha muito mais coisas bonitas, coisas... o livro, Antônio, você está perguntando aqui, é O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Lendária e Histórica, do professor Canuto Abreu. O título do livro é esse e o autor é Canuto Abreu. Então, nós tínhamos muitas coisas mais bonitas, mais ricas, mais informações belíssimas para a gente trazer do que... E outra coisa, o filme, quando é muito escuro, o filme eu não gosto. Todo tempo à noite, eu não gosto de filme daquele jeito. Eu, particularmente, não gostei.
a gente tinha muitas outras coisas mais bonitas para explorar da vida de Allan Kardec. Eu não assisti o filme, Couto, mas o que eu sei é que parece que é inspirado, e o filme nunca é muito fidedigno, né? Tem uma biografia do Allan Kardec, que é o Souto Maior, não é? Que ele escreveu uma sobre Chico Xavier. A biografia do Chico Xavier é uma biografia jornalística, ele é um jornalista, ele não é historiador. Agora, até academicamente, é considerada uma biografia séria, a do Chico Xavier, né? Agrada aos espíritas, mas a mim agrada ao público, de forma geral, ele é rigoroso, criterioso e fez um bom trabalho. A biografia que ele escreveu do Kardec eu não li. Agora, dizem que o filme é uma inspiração para o roteiro, essa biografia dele, né? Agora, aí o recorte que fizeram, você chama a atenção das vários elementos que poderiam ter sido abordados, né? E que não foi. A minha opinião é essa. Eu acho que a gente tinha muita coisa. A literatura espírita, se você quisesse produzir filmes, nós temos há 2000 anos, Paulo Estevão. A pessoa, a riqueza que seria um filme desse para a gente assistir, meu amigo. Não tem André Luiz, né? André, as obras também tem o Nosso Lar como foi, pronto. O Nosso Lar tá bem, assim, bem fiel, mais ou menos passa a informação correta, tá certo? Se ele sintetizou, a gente sabe que ele sintetizou no filme, mas passa a mensagem bem mais precisa. As Mães de Chico, né? É um filme que traz uma mensagem muito mais confortadora. Você quer que eu diga qual é o filme que eu achei nota 10? Divaldo. O filme está perfeito. Não exalta Divaldo como um super-herói, como um homem fora do normal. Um homem normal, trabalhador e tal, e tudo muito bem colocado, muito, muito bonito. Tá, o filme de Divaldo eu gostei. Muito, gostei muito. O Nosso Lar, eu queria só fazer a observação seguinte, eu concordo contigo, é muito fidedigno. Tem só 2 licenças poéticas que eu quero chamar a atenção, porque as pessoas passam a ler o filme e não lêem o livro. E o Nosso Lar é um recorde de leitura, de consulta e tudo, que é tudo que a gente precisa ler. Aparece Emmanuel lá no livro, que é uma licença poética, a gente chama de licença poética porque ele não está no livro Nosso Lar, mas aparece como um personagem, né, ali do filme, mas para dar uma, né? E tem uma coisa sobre o André Luiz, que ele coloca o André Luiz fumando, e o André Luiz não fumava. Ele desencarna precocemente por outras razões, mas isso, não sei porquê, a explicação que muita gente confunde isso, mesmo antes do filme, isso é uma espécie de tradição né, uma lenda urbana do movimento espírita, né? Essa relação com o fumo que o André Luiz não tinha. Mas o resto, eu achei assim, concordo contigo, bem fidedigno. A proposta é um filme muito bem produzido. Muito Parece bom. Que Antônio queria colocar alguma coisa. Quer falar, Antônio, para dar provocação aqui a coisa? André e Couto, né? Eu estava aqui cá com meus botões, né? Por que é que no nosso estudo do ESD essas informações não constam lá? Por que é que a gente não tem essa mania de colocar as pessoas historicizadas, né? Você, dentro do seu contexto histórico, gente, quando vê Couto falando essa questão toda de Kardec, como é que ele fez, como é que isso tudo aconteceu, quando a gente pega no ESD, a gente vê que tá tudo lá arrumadinho, como se tenha surgido assim num passe de mágica, né? E isso, Couto, tá faltando no nosso movimento. Nós temos que assumir a nossa história de espírita e a história do espiritismo. O ESD nos ensina o espiritismo depois da história. E isso, para mim, faz uma falta enorme, Couto. Com certeza. E aí, Antônio, a gente precisa exatamente... porque nós somos coordenador de ESD há 30 anos já. Eu ficava doente, rapaz. A gente começava um grupo de ESD no começo do ano com 20, 30 pessoas. Quando terminava o final do ano, tinha 4, 5. Eu ficava doente com isso. Como é que pode você? Então, foi preciso muito tempo para a gente chegar, né? O problema qual foi? A gente chega, quem chega na casa
com um problema qualquer que seja, que você atende o camarada, dá um passo ali, dois, não, vá para o EJA, vá para o EJA. A gente não tem o hábito de leitura, a gente não tem o hábito de estudar, a gente não gosta de estudar, aí você vai jogar esse cara para o EJA, ele só vai dar uns dias. Então, como foi que a gente resolveu isso lá na Casa do Caminho? A gente criou o ATE, que é o Atendimento Fraterno, que é o estudo do Evangelho. Quem chega lá, qualquer que seja o programa, vai para o ATE. Vai estudar Evangelho até engrossar o pescoço. Quando o camarada está em condição, aí a gente faz uma entrevista com o camarada e convida-o para o EJA. Ou seja, esse camarada que já vem do ATE, já está habituado a estudar, a ler, a comentar o Evangelho lá no grupo dele, ele vai para o EJA, é mais fácil ele ficar. Mas a gente precisa realmente fazer uma grande... aí a dificuldade nossa em acharmos exatamente professores aí como o André, pessoas que tenham essa capacidade. E quando você colocou no início, Antônio, eu digo a você a grande riqueza do nosso movimento, que nós não temos palestrante de casa, né? Os palestrantes aí é de todas as casas. Você faz palestra em todo canto, o André faz palestra em todo canto, nós não temos palestrante de casa. E isso nós implantamos no Movimento Espírita desde o primeiro dia. Então, André, para ser coordenador de EJA, também lá a gente pode fazer isso. Eu posso ter uma aula de EJA hoje com você, ou amanhã com o Antônio, eu acho que você já deu aula de EJA lá na Casa do Caminho, né? Por quê? Porque cada um de nós que vai lá é uma fala diferente, é um enfoque diferente, é um conhecimento diferente. Isso enriquece para o meu aluno, tá certo? Então, a gente pode fazer isso no EJA, a gente pode fazer isso no Mediúnico. Qual é o problema? Se não for a desobsessão, a reunião mediúnica, leva Cristóvão lá, que tem experiência, leva Antônio, que tem experiência. Antônio, como é que você faz lá a sua reunião? E aí, para os companheiros que estão ali em educação, aprenderem. Então, nós trabalhamos pela causa, né? A causa. Nós não temos casa, nós somos causa. E você, Antônio, você foi uma grata descoberta nossa quando colocamos você como coordenador do movimento, porque está aí o resultado. Você hoje com essa equipe belíssima, com essa equipe grandiosa que você está à frente aí dos franciscanos. Então, nós ficamos felizes porque temos a certeza que o trabalho está correspondendo, está sendo feito dentro daquilo que se espera a espiritualidade. Eu, desde aquilo da Conferne, né, que propus esse estudo para a cidade pequena, que fosse assim, ó, que tivesse ESD, não por casa, mas sim que as casas oferecessem os ESD em determinados dias, para que todo mundo fosse, independente de casa. Inclusive, nós estamos para implementar um estudo mediúnico nesse nível lá também, que a gente já tem uma experiência maior, e vou estar testando também via Saturnino, por exemplo, mediúnico. Vamos oferecer um curso de mediunidade de 4 horas, uma vez por mês, onde de qualquer centro você pode ir lá atuar. A sua prática você faz lá na sua casa. Entendeu? Você faz lá na sua casa, não tem nenhum problema. Qualquer centro que for, você faça lá na sua casa. Já que, no momento, não temos estrutura para comportar todo mundo, nem queremos tirar nenhum médio de nenhuma casa. Mas o acesso ao estudo, nós temos que unificar isso, pô. A gente tem que nos unificar os nossos ESD, depende do centro que você frequenta, você pode frequentar o centro, o ESD em qualquer canto, o mediúnico, entendeu? E outras obras mais. Esse é que é o nosso problema. Esse trânsito entre as casas, nós temos que fazer. Quem não pode ir, por exemplo, para o estudo lá de Seu Cleó, por exemplo, do mediúnico lá de Seu Cleó, mas pode ir lá para o do franciscano, vai para lá, a gente vai botar um domingo, que é exatamente o dia neutro, e você vai para sua prática lá, entendeu? Lá no Seu Cleó, lá onde for. Entendeu? Então, essa é a nossa questão hoje, de unir, somar esforços. Ideia muito interessante, viu? Vejam, nós estamos caminhando para o final. Tem alguma questão que vocês queiram colocar para o culto? A gente já está caminhando para o encerramento. Vou perguntar aí, temos aqui os companheiros, o Armando Lúcio, o Saturnino, quem está em condição de fazer a prece final, né? Vejam aí. Vou perguntar a Couto se ele quer falar alguma coisa de mensagem final, Couto. A palavra está com você. André, para a gente é sempre uma alegria. Eu gosto de falar sobre espiritismo. Quando me chamarem para falar, se for espiritismo, para mim é o assunto predileto, porque a gente foi...
o nosso planeta tem como governador espiritual Jesus. E nós que estamos no movimento espírita hoje, você, Antônio, nós não temos dúvidas. Nós estamos aqui talvez tendo a última oportunidade, porque já usamos o nome dele em outras existências em benefício próprio. E a gente pediu para vir, para reparar, para refazer. Então a gente tem que fazer com que essa doutrina seja implantada, seja divulgada, seja vivenciada por todos aqueles onde nós estamos. Aqui, esse momento da pandemia, para mim, foi excelente. Eu fazia um ano que eu estava aqui assistindo palestra, sentado num banco, toda noite aqui assistindo palestra, sem fazer nada. Com a pandemia, eu já fui para Pudi, já fui para Areia Branca, estou aqui com vocês na hora que vocês me chamam. No dia 18, eu fiz palestra na sexta, no sábado e no domingo, foram 2 eventos. Então, para mim, essa pandemia, entre aspas, foi ótimo, para mim como trabalhador, porque não faltou trabalho. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer em qualquer canto ou lugar que estejamos, porque a doutrina está dentro do meu coração e para onde eu for, ela está comigo. E para levar a todos, até fortalecer, dizer a vocês que continue com esse trabalho belíssimo, com o estudo, com essa unificação, com essa união de pensamentos, que é isso que faz com que o trabalho prospere. Jesus agradece. Muito bem, Cláudio. Vou passar a palavra, então, ao nosso irmão Saturnino. Eles conversaram aqui no chat, Armando e Saturnino. Se acomodaram, quem vai fazer a prece final é o nosso irmão Saturnino. Eu vou só pedir a vocês que fiquem, depois da prece, que Iusca preparou um material muito bacana, eu queria mostrar para vocês, projetar aqui, tá certo? É bem curtinho, é sobre as palestras do mês de maio, tá? Com a palavra Saturnino. Ok, boa noite a todos, né, Couto? Parabéns pela palestra, né? Excelente, né? O nosso irmão Armando pediu para eu fazer a prece, eu gosto da prece de Armando, mas como ele pediu, é uma honra e vou fazer essa prece, né? Amado Mestre Jesus, equipe de benfeitores espirituais que nos assistiram nesta noite, estamos por demais agradecidos pela oportunidade destes esclarecimentos trazidos nesta noite de hoje, e assim nos reconfortamos espiritualmente, buscando entender melhor a doutrina dos espíritos, o sentido dessa doutrina para nós compreendermos melhor o Cristo, o amor verdadeiro. Estamos todos aqui agradecidos e rogando para que possamos continuarmos com propósito firme de melhor servir ao Cristo, de forma que a cada dia possamos nos fortalecer. Por tudo, Senhor, nos agradecemos e rogamos assistência hoje e sempre. Muita paz a todos e um bom final de semana. Sim, seja. Obrigado a Saturnina, a Armando também, nessa finalização. Vejam, eu quero só mostrar a vocês uma questão, é bem rápido, tá certo? Tenham paciência, é bem rápido que eu quero mostrar para vocês. É a projeção desse vídeo aqui. Deixa eu tentar. Terminou a batata de peixe. Pronto, gente, só um instantinho. Vou tentar projetar. Isso aqui vai ser um negócio novo para mim, viu? Mas peraí. Mulher, pelo amor de Deus. Dá um jeito, Luiz. Não aparece, não. Ah, apareceu. Peraí, viu, gente? Veja se compartilha para vocês aí. Tá aparecendo? Apareceu? Vai aparecer agora, André. Vai aparecer. Show, peraí. Não apareceu. Não apareceu, não? Não, ficou só a tela preta. Sim, foi. Ah, é porque é um Foi. vídeo, gente. A gente preparou. Olha a Armando aí.
Veja, gente, a gente preparou uma coisa, a Iusca preparou uma coisa tão bacana que foi a divulgação Eu vi. em um vídeo, está nas redes sociais. Eu queria mostrar a vocês, mas podem ver lá, está no Instagram, no Facebook nosso, está tudo, tá bom? Que é o cronograma do mês de maio se iniciou com o Couto, né? Nós temos Kelly, nós temos Arixon, nós temos Ana Ximenes e a finalização com Antônio Fernandes. E já temos também marcado a primeira palestra do mês de junho, tá certo? Que é com o nosso irmão Armando Lúcio, tá certo? Que vai estar aqui conosco. Aí não está no encarte porque vai abrir o próximo, tá bom? É isso, minha gente. Aí você está conseguindo apresentar, Yusca, aí? Vê se você consegue. Aqui está tudo preto. Antônio, está preto para mim também. É. Infelizmente, está lá nas redes sociais, viu? É isso, minha gente. É uma pena, mas Yusca pode parar de gravar. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma boa semana, todo mundo se